a todos e a todas, dando início a mais uma reunião da 29ª sessão ordinária do PAGE. Primeiro ponto de pauta, que é o processo da renovação da revista anual do ICCRIM, processo número 122.470.03.426, deixar registrado a ausência justificada da corregedora, que está no processo de correção. A diretora-geral não pode comparecer, está em um evento externo da Defensoria, vai estar participando a diretoria de orçamento através de Francisco, por enquanto, até chegar a diretora Mônica Lohan, que é a substituta. Temos quórum, portanto, 4, né? 4. Então, dando continuidade. Doutora Firmiani, em relação à renovação da revista anual do ICCRIM. Então, o valor da renovação por 12 meses de R$ 564. Aí a gente já conhece a utilização do título e tal, é algo que os defensores públicos fazem uso constantemente, que a gente encaminha, inclusive, para os defensores públicos do tribunal, e é um custo realmente baixo que já está dentro da nossa programação, na verdade. Então, é só submeter aqui o valor de R$ 564 pela assinatura anual, pela renovação da assinatura anual. Então, pela aprovação, por unanimidade, a renovação da revista anual do ICCRIM. Ponto 2, curso de Suites Extreme Software de gerenciamento. O processo 122.4.170.03.7617. Com a palavra a doutora Firmina. É um curso de capacitação para um servidor público. Isso. Isso no valor de R$ 3.848,51. Isso, exatamente. E quem é o servidor? O servidor é Thales, da área de informática. É o coordenador da modernização, né? E isso é um curso que trata, na verdade, da questão da segurança da utilização dos ambientes de rede e que a gente precisa cada vez mais preparar os servidores. Então, para a necessidade, para a utilidade que o curso tem, para a segurança que a gente vai dispor, digamos assim, nos ambientes de rede que a gente utiliza cada vez mais, o custo ficou estabelecido, era a diária, as passagens de R$ 2.048, o valor das diárias R$ 1.800, porque são 5 dias de curso. Vai ser quando? Setembro? Agora, 24 a 27 de outubro, em São Paulo. São dois, na verdade, são dois. Na verdade, são dois cursos. Um é de 12 a 15 de setembro, nesse valor de 1.848, e outro de 24 a 27 de outubro, em São Paulo também, o mesmo curso. A questão é que difere os assuntos. É um treinamento de switch, Volt, e o outro é de software de gerenciamento. Então, na verdade, são dois cursos, é o mesmo curso, mas em dois momentos, cada etapa no valor de R$ 3.848,58. Alguma observação? Eu ressalto a importância, né, dos nossos servidores submeterem a cursos que venham a trazer benefício na prestação do serviço e inserir dentro daquela ideia também que ele atuará como agente multiplicador, né, do conhecimento adquirido e tal, do aperfeiçoamento e tudo mais. Tem que multiplicar para os outros servidores da CMO o conhecimento que foi adquirido nesses dois treinamentos. Sim. Então, pela votação, pela aprovação, com esse adendo aí, viu, Graça? Pode repetir? O cumprimento da nossa Cumprimento da resolução. resolução 2016. Que ele tem que democratizar o conhecimento para os outros. Você coloca já o texto de acordo com a resolução no artigo e que ele está submetido. Para ele ter ciências e depois comprovar que ele fez. Processo número 3,
curso de processo legislativo na captação de recursos em foco às emendas parlamentares, processo 122, 417002, 8863. Só deixar um registro que esse curso foi instigado por mim para os servidores da Defensoria Pública serem capacitados, porque faz parte de uma das atividades, das ações do planejamento estratégico, buscarmos investimento de terceiros para dentro da área da Defensoria Pública, porque basicamente o nosso orçamento ele é todo, praticamente todo, da fonte CN do Estado, né, através do orçamento, e a exceção são os honorários, né, em relação ao FAD, que vai só para a parte de capacitação dos servidores e defensores. Entretanto, a gente descobriu que algumas instituições outras, inclusive do sistema de justiça, fazem captação de recursos através de emendas parlamentares. E isso nunca foi feito na Defensoria Pública, seja ela emendas parlamentares estaduais ou emendas federais, ou de bancada ou de parlamentar. Como a gente nunca fez, a gente descobriu que é necessário uma coisa específica, que é um curso para poder capacitar, entender como é que faz a emenda, é um projeto na verdade, né? Então, o ano passado a gente tentou fazer as emendas, não era o período e a gente também não tinha o know-how necessário. Aí eu pedi para que esse ano a gente buscasse, e aí a Diretoria Geral conseguiu encontrar um curso de capacitação e treinamento em relação a projeto, em relação ao PPA, enfim, na área orçamentária. Exatamente. E aí, esse curso vai ser ministrado agora, não é isso? Agora quer dizer, quando vai ser o curso? Ele vai ser em agosto. Em agosto. Agora em agosto. E o valor... 13, na verdade está aqui 13 e 14 de junho. Junho. É junho, Então, já é agora. Porque tinham duas opções de curso e... O que foi requerido aqui é esse de... É porque tem um aqui de agosto, realmente, 21 a 22 Por de que agosto. junho? E por que agora? Porque tem prazos de apresentação de propostas no Legislativo, que eles só devem, quando for federal, o prazo é maior, que é outubro, né? Que é de 1º a 20 de outubro para a apresentação das emendas. Entretanto, a apresentação no Congresso, mas a gente tem que conversar antes, apresentar para os parlamentares a bancada antes. Por isso que eu pedi para que houvesse... Isso, aqui, pelo que está aqui, é 21 e 22 de agosto. Esse Tem gente curso que ainda colocou... curso é nesse período. É 21 e 22 de agosto. Porque tinha uma outra opção no curso, nessa data que ela citou aí, mas o curso... Mas é 13 e 14 de junho, não, é 20... É tanto que aqui as inscrições têm que ser realizadas até 7 de agosto, ela deve ter sido equivocada. É 21 e 22 de agosto. Mas a gente já tem que preparar tudo, porque as inscrições são até dia 7 de agosto. Então tocar agora mesmo. Que até quanto mais rápido, mais barato. Né? Exatamente. De passagem. E aí tem a solicitação aqui, pelo que eu vi, Chico, de participação de alguém da diretoria financeira e da diretoria orçamentária, não é isso? A explicação é a seguinte, que toda e qualquer emenda parlamentar ela passa por um processo de projeto e envolve a parte orçamentária, que é a modelagem do projeto em si. Sim. Só que existem, após a aprovação da emenda, eles têm algumas demandas financeiras, todo o acompanhamento financeiro. No período anterior, nós tivemos a oportunidade de fazer o curso de uso dos sistemas, mas não da área financeira. Então esse curso, na verdade, por isso que a diretora geral propôs duas pessoas, uma da área de orçamento e outra da área financeira, que ele envolve toda a sistematização das emendas parlamentares, e o foco não apesar do foco ser emenda, mas ele trata de todo o processo de projetos que envolvem recursos públicos, pedidos de recursos externos. Então, os custos. Para 2 servidores, a participação de 2 servidores, o custo individual 3.811, o total 7.622. Também acho que na verdade, não é uma despesa, é um investimento que a gente faz na implementação e fortalecimento do nosso orçamento. E está dentro do planejamento estratégico. Exatamente. Acho que a gente tem... Só deixar registrado a importância disso, porque eu acredito que as próximas gestões
pelas dificuldades orçamentárias que nós estamos passando, tá? Cada vez mais tem que buscar recursos externos, porque vai chegar um momento que o orçamento destinado para a instituição, o orçamento público destinado para a instituição, na fonte 100 já não vai dar. A maioria das defensorias públicas, posso garantir, 90% das defensorias nos últimos anos não obtiveram aumento em relação ao custeio e investimento. Mal para o pessoal. Há uma estagnação. Então, quando a gente consegue algum valor externo de investimento, você acaba não paralisando a instituição. E é isso, a gente tem que fazer diferente e algo que até então não foi feito e às vezes inédito. E para isso tem que capacitar as pessoas que estão e com essa mesma obrigatoriedade de vocês que forem, que eu não sei quem vai, ficarem adstrito à resolução do PAGE para capacitar todos os setores. Tá? Só chamar a atenção aqui, viu, Chico, que Daniel está me passando aqui, que não teve contato com a organização do evento em Brasília e eles deram a data de junho, viu, para o curso. Então, Eles anteciparam a data. só ficar atento a isso aí, a gente vai. Como ela, além de olhar, ela liga para lá para confirmar. O que é melhor para nós. Sim, porque não Passar mais tempo. Então, já estou mandando aqui para ela ter atenção com isso, porque se for em junho mesmo, a gente já tem que acelerar muito isso aí. Né? Junho, semana que vem já. E a data aqui? acho que é 14. A data que tem aqui é 21 e 22 de agosto, mas a que Dani ligou para lá, para a organização do evento, disse 13 e 14 de junho. Provavelmente eles devem ter conseguido fechar uma turma. Pode ser. Sim. E até eu entendia que agosto era muito tarde mesmo. Pois Porque é. esse é algo que tem que ser planejado prévio. Porque a aplicação no Congresso é em outubro, como é que vai fazer um curso em agosto? O e-mail que a organização mandou chega aqui, ó. Prezada Daniele, retificando a data, o curso ocorrerá dias 13 e 14 de junho. Tanto que a publicação deles estava em agosto, essas cópias todas. Tudo em agosto, ó. Ok, em deliberação, pela aprovação, aprovado com a ressalva também da resolução, viu, Grazi? De apresentar o que foi adquirido de conhecimento para todos os setores. Encaminhar para a SDEP. Encaminhar para a SDEP, que tem que comprovar depois para a SDEP. Quarto ponto de pauta, processo 122.41.7003, 2666, terceiro Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, a Brasme, Associação Brasileira de Saúde Mental, apoio da Defensoria Pública, apoio da Defensora Pública Fabiana Almeida Miranda. Com a palavra da doutora Firmina. O terceiro Fórum de Direitos Humanos, a organização desse terceiro Fórum de Direitos Humanos, ele convidou a doutora Fabiana para fazer uma fala sobre a experiência da Defensoria Pública da Bahia no atendimento a pessoas com problemas de saúde mental. E eles vão custear o deslocamento e a hospedagem dela. Eles solicitaram que nós pudéssemos arcar com as demais despesas numa parceria com o terceiro fórum. E aí ele propõe aqui uma cooperação técnico-científica para implementar essa troca de conhecimentos. E pelo que a gente viu aqui, já que eles vão custear as passagens, a passagem aérea, a inscrição e a hospedagem. Então, o que restaria para nós apoiarmos seria com o custeio das diárias. Como se trata de um fórum extremamente importante e a experiência da Defensoria Pública na área de atenção a pessoas com saúde mental, que fica muito aqui em Salvador, por exemplo, a experiência que tem sido vivenciada pela equipe Pop Rua, que tem inclusive uma equipe multidisciplinar que participa desse atendimento, fica muito a cargo da Defensora Pública, que foi convidada para trocar essa experiência. Então, como o custo não é tão alto e a proposta é interessante, eu achei que a gente poderia aprovar aqui pelo FAG, porque senão fica tudo também passando. Na verdade, a troca de conhecimentos, ela vai lá participar do evento como representante da Defensoria Pública, mas também vai colher as experiências de lá para dividir aqui conosco, e tem feito isso nos grupos de estudo, né, inegáveis as contribuições da equipe através da defensora requerente. Eu
que seria importante. O custo seriam 4 diárias, um valor total de R$ 1.600. Local? Santa Catarina, tudo vai acontecer em Santa Catarina. Assim. Júri, o Congresso, então, retomando Florianópolis como um centro de eventos. Né? Deliberação pela aprovação. Pela aprovação. Você acha importante a presença da defensora pública, inclusive na figura da Fabiana, lá no CEDEF, do Evento Nacional. Aprovado. Aprovado também com a mesma ressalva da resolução. Quinto ponto, processo 122.41.70.03.99.46, apoio na realização do evento institucional 16 regras contra o encarceramento em massa no Brasil. Esse evento vai ser realizado dia 8 de junho, é um pedido feito pelo IBCCRIM, para que nós apoiássemos, porque isso está sendo feito em algumas defensorias do Brasil. A Bahia, salvo engano, é a segunda que vai fazer isso, vai chamar esse debate para dentro da Defensoria Pública. Né? A primeira, salvo engano, é a do Rio de Janeiro. Se não fez, vai fazer, mas eu acho que se a gente for a primeira, se não for a segunda, é a primeira. Que vai trazer esse debate para dentro da instituição, com instituições parceiras. Então, é um tema ligado umbilicalmente ao que a gente faz como órgão de execução e o que a gente defende na tentativa de modificação até legislativa por conta do grande número de pessoas presas, sejam elas provisórias ou basicamente provisórias. Né? Então, o IBCCRIM apresentou 16 propostas de modificação que estão aqui. Algumas delas a gente concorda, outras a gente nem tanto, mas é importante fazer o debate até para que a gente diga o que é que a gente concorda, por quê e de que forma pode ser melhorado se for essa a intenção mesmo da construção nesse sentido. Então, eu fui procurado e passei para a doutora Firmiani a demanda, ela já entrou em contato, já fez esse encaminhamento junto com a Ascom, que vão sair as pressas. Como a gente está tendo muito evento, a gente os convites estão saindo à medida que os eventos vão acontecendo. Né? Então, deve sair ainda início da semana que vem já a convocação do local, enfim, quem é que a gente vai trazer para fazer o debate. Na realidade, a organização basicamente já é pronta pelo IBCCRIM, mas acho que é melhor a doutora Firmiani falar sobre o evento. Isso, na verdade, essas 16 propostas contra o encarceramento em massa foi lançado pelo IBCCRIM, como o doutor mencionou, e algumas defensorias já estão se lançando para aderir e para fazer a divulgação dessas 16 medidas, digamos assim. Eles já têm o formato do evento praticamente pronto, então é uma representação do IBCCRIM, as representações da sociedade civil no local em que o evento ocorre, e representações da universidade. Então nós vamos ter IBCCRIM, Conselho da Comunidade, AJD, Defensoria Pública e mais ouvidoria da Defensoria Pública fazendo a discussão na mesa sobre essa temática. Sugestão que eles devem de mediação da ouvidoria externa, porque é uma experiência somente da Defensoria Pública, que eles acham extremamente importante. Como uma das organizadoras é a Luciana Zafalon, que foi ouvidora geral de São Paulo, então a gente entendeu o importante. O investimento é baixíssimo, porque eles já trazem praticamente todo o know-how. As 16 medidas elas já existem no site do IBCCRIM já estudo, aí eles trazem algumas propostas, as 16 propostas e justificam. Então a gente tem aqui, por exemplo, as entidades que já assinaram e apoiam as 16 propostas. A ANADEP, CONECTA, que são organizações de direitos humanos, Defensoria Pública de São Paulo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a do Rio de Janeiro também vai fazer, depois da gente, o evento.
Fórum Nacional de Cidadania e Direitos Humanos, GAJOP, Justiça Global, então são várias entidades e a gente vai mobilizar a sociedade civil aqui também. E a despesa que foi solicitada foi o custeio. Nós sugerimos que, como existe representação da AJD aqui, que é a Associação Jurídica pela Democracia, existem representações aqui na Bahia, que fosse convidado um juiz daqui da Bahia, exatamente para a gente já reduzir esse custo. Eles não deram ainda resposta de quem seria, estavam tentando contato com o doutor Gerivaldo Neiva, e a princípio nos indicaram apenas a representação do IBCCRIM para que nós custeássemos a passagem e a hospedagem. Então, a despesa, o investimento nesse evento seria somente com as passagens e menos. Dá R$ 2.828. As passagens R$ 2.048 mais R$ 780 de hospedagem. O valor total R$ 2.828. Nós vamos realizar, e a decisão de fazer dia 8 de junho foi um ajuste conjunto entre Defensoria Pública e IBCCRIM. É um evento que, inclusive, depois que o Dr. Cléison solicitou a nossa organização lá pela SDE, outros colegas vieram mencionar também da importância, exemplo do Dr. Daniel Nicuri, que foi diretor coordenador do IBCCRIM na Bahia, falando da relevância de a gente levar adiante essa discussão na Defensoria da Bahia. Então, vai fazer aonde? no auditório da Escola Superior. Vai ser na própria Isso, na própria SDE. E aí a gente vai fazer também a sistemática fazer a videoconferência, a gravação também do evento. O IBCCRIM solicitou também a gravação para que pudesse colocar nas redes sociais, então a gente espera que, convidando aí os professores também para mobilizar os alunos, a E o universidade. como é que vai ser essa com inscrição e tal? Inscrição na hora lá. Na hora lá? Isso. Gratuito? É gratuito. Ótimo. Em deliberação, Aprovado. pela aprovação, aprovado. Nesse caso, a única ressalva que eu vou fazer é de que vai deixar registrado, gravado, para que outros defensores, os servidores estagiários que não puderem participar, assistirem ao vivo, possam acessar através do nosso sistema de videoconferência, porque vai ser gravado. Tem alguns processos aqui. Aí tem outros processos. E outras dúvidas também, esclarecimentos também que a gente Então, precisa tirar. com a palavra, a doutora Firmina. Tem um requerimento aqui da diretoria financeira para custeio de um curso para implantação do sistema social do governo federal, que vai ser implementado a partir de 2018. E esse curso ele é indispensável para a atuação na área da diretoria de finanças, bem como coordenação de pessoal. O evento vai ocorrer aqui em Salvador, dia 7, 8 e 9 de junho, já está bem próximo. E o pedido é que sejam disponibilizadas vagas para diretoria financeira e CAR. Como o pedido chegou já em cima, porque também o evento está em cima, o que é que acontece? Foi feita aqui pela própria diretoria de orçamento a análise aqui do custo das inscrições e da participação de 2 servidores, num total de R$ 5.960. Seria o custo total, já que não teria nem diárias e nem passagens, porque o custo vai ocorrer aqui em Salvador. É daqueles custos que a gente também não tem como dizer não, porque é necessário para o funcionamento da defensoria, especificamente áreas muito sensíveis, né? Que é setor pessoal e diretoria de finanças. Com a gente rodando, confeccionando e rodando a folha, muita responsabilidade veio para nós. Né? Não é só o setor pessoal que trabalha com a folha e RH, é a diretoria financeira. É ela que é a grande motora da folha. É porque é ela que vê os pagamentos, é ela que vê a questão dos empréstimos consignados dos servidores e defensores,
é ela que vê toda a parte de tributação, né? Então, no início, por falta de conhecimento, eu imaginei que folha era vinculada tão somente dentro da própria do RH e do setor pessoal. Na experiência de confecção da folha, eu estou cada dia mais, agora mais ainda, depois de quase um ano que a gente começou a rodar a folha, foi agosto do ano passado, setembro, no final de agosto. A grande mola mestra mesmo de efetivação da folha é quem manda o ofício para solicitar o dinheiro do duodécimo, vocês, e ela que manda a diretoria financeira, que é o orçamento que informa, e ela que manda. Então, passa tudo pela diretoria financeira. Tudo passa pela diretoria financeira. É quem Um dos corações. a folha hoje, claro, tem a importância do RH, tem, porque é quem alimenta, é quem confecciona. Mas alimentar e confeccionar não significa realmente pagar. Quem paga é a diretoria financeira. É por isso que os dois precisam estar juntos. Não tem como pensar em pessoal sem a diretoria financeira estar ao lado. Isso para mim foi algo de conhecimento pós-implantação da folha, né? Porque a ideia que nós tínhamos era que a folha se resumia tão somente na área de pessoal. Então, por isso que a importância, e como elas já perceberam isso, e não só perceberam, estão vivenciando isso, esse E-Social é o sistema que vai ser implantado em todas as instituições públicas, obrigatoriamente, a partir do ano que vem. Então, todas as instituições públicas que têm autonomia de rodar sua própria folha, além da folha, outras questões também de pagamento de tributos, né? E a parte previdenciária também. Imenso. É imenso. Imenso. É muita imenso responsabilidade. programa. Agora eu entendo algumas. Por que algumas instituições não chamaram para si a responsabilidade de rodar a folha? Agora eu. Tem um custo indireto, né? Não é só direto, não é indireto. só. Por quê? Agora eu entendo, é muito grande, né? E se a gente não tivesse servidores comprometidos com isso, certamente a gente não teria conseguido e não estaria conseguindo. Então é mais um desses custos que são investimentos, né? Portanto, importantíssimo. Coloco para deliberação, pela aprovação. O que eu também vou pedir é para que a mesma coisa da resolução, que passe para todo o setor, não fique vinculado apenas às pessoas que forem. Próximo ponto. Próximo ponto. Os senhores se recordam que nós deliberamos aqui a alteração da resolução 003 de 2015 que trata do curso do programa de titulação dos defensores públicos no mestrado e no doutorado, para incluir também aqueles defensores que fossem aprovados nas seleções de universidades públicas, para que nós pudéssemos custear alguma despesa com deslocamento, com diária, e esse conselho decidiu, na última sessão, tratando sobre esse tema, que foram especificamente os pedidos de doutora Isabel e do doutor Luiz Assis, que nós deveríamos arcar com os custos na proporção do que nós custeamos para aqueles que ingressam no programa pelas universidades particulares. Existe uma média mais ou menos já traçada, e o doutor Luiz Carlos Assis ingressou com um pedido exatamente no sentido de que, como ele foi aprovado na Universidade Federal aqui, no doutorado, que o FAGE custeasse essas despesas. O relatório das despesas é muito alto, e o custo do curso dele, da participação, se nós fôssemos custear a metade das despesas, como nós fazemos com os demais defensores públicos, sairia um custo muito alto. E isso já vinha acontecendo naquela proposta que a gente discutiu aqui de doutora Isabel e do próprio doutor Luiz Assis. E nós ficamos com um valor, com um custo
um pouquinho acima do que a gente pagaria, por isso o FAD deliberou que fosse feito em paralelo com os alunos pagos nas universidades particulares. A estimativa de custos do curso de Dr. Luiz Assis, contando 36 meses e 6 semestres, sairia por semestre de R$ 30.525, todo o curso somente com passagens aéreas. Todo o curso, 183 mil, com passagens terrestres, esse custo diminui um pouco, passa para por semestre 9.540 e todo o curso 57 mil, e por semestre as diárias 13.600 e todo o curso 81.600 de diária. Se nós fôssemos contabilizar então todo o curso pelo item mais barato, que seria passagens terrestres, 57, 81 mais 57, 85, 13, quase 140 mil reais. Hoje nós custeamos o curso do doutorado, a gente pode pegar a proporção, ele está em torno de 46 mil, 44 mil. Nós custeamos 50%, cerca de 22 mil curso inteiro. Então, é esse valor que é nessa proporção que nós votamos aqui, que o FAD teria condições de reembolsar. A minha dúvida é, como reembolsar, fazer essa proporção de reembolso. Porque para pedir o reembolso é preciso acostar passagens e tal. Então é uma conta, para a diretoria financeira, uma conta muito, muito delicada de ser feita. A operacionalização, por exemplo, nós deliberamos aqui de uma forma e nós temos verificado que na prática a operacionalização desse formato é extremamente complicado para a diretoria financeira. Então, a minha proposta é nós ratificarmos a decisão que nós tomamos de custear na proporção que nós custeamos para os demais, porque é uma sistemática de equidade, não é isso? Mas condicionar isso a uma análise por parte da diretoria financeira de se é possível fazer esse reembolso nessa proporção, entendeu? Posterior através de indenização. É isso, ele paga e depois... O problema é que, qual o valor, entendeu, Cleston? Porque assim, a dúvida que fica é, como é que a gente vai fazer a conta? Se ele vai pedir de uma passagem, quanto ele teria por mês para receber de indenização? O que ultrapassasse a gente não pagaria, se ultrapassasse alguma coisa? É possível fazer isso? Essas consultas que a diretoria financeira precisa responder, entende? Pode fazer mês a mês, a média mensal que é gasto com quem está na universidade particular. Isso. Aí essa média mensal com quem está na universidade particular, por equidade, coloca como sendo o teto para quem está na universidade. Exatamente essa ideia. As pessoas que fazem especialização, mestrado privado, que a gente custeia 50% da bolsa, a gente, geralmente, como são todos de Salvador, a gente só paga metade das bolsas, a gente não paga deslocamento, a gente não paga diária, não paga nada disso. Então é mais fácil, porque eles mandam para nós o comprovante e a gente reembolsa. O de Dr. Luiz Assis não é só, é uma universidade pública, né? Portanto não tem, em tese, mensalidade, né? Não tem. O pagamento vai ser através de diária, que eu acho que está requerendo. Diária de deslocamento, de passagem. Então, e aí tem as oscilações, olha, veja só, tem passagem, a gente pegou para mais barato, mas assim, tem passagem que vai de R$ 153 até 280, passagem de ônibus. O que quando deliberado, é saber com uma certa antecedência para pegar exatamente os valores mais baratos, para deixar praticamente empenhado, entendeu? Eu acho que em relação à passagem, é tranquilo, se fizer, como ele já sabe os dias que ele tem aula, o período, eu acho que o setor de compra de passagem pode se organizar ele dizendo as datas. Com relação à diária, ele vai solicitar... A questão é que se a gente paga, a gente não pode pagar passagem diária, porque se a gente for pagar passagem diária, a gente vai pagar R$ 70 mil para ele no curso. Então, e a gente só paga 20, a média de 20 mil. Até quanto seria, então, assim, ver quanto que a gente vai reembolsar. E ele vai indicar
qual o período que ele vai querer, Certo. qual é o mês. De repente ele tem um mês que é mais caro e aí... Ou a gente fazer né? o cálculo e dizer, olha, no seu caso, o reembolso vai ser de 1/6 da despesa que você teve, que é o que é Que é o proporcional, que é proporcional à metade do valor. Isso significa É uma conta- 20 passagens e 10 diárias, por exemplo. Isso. Entendeu? Para poder saber exatamente o valor e o resto é como está sendo dado o tratamento equânime a todos que estão se capacitando, não está impedindo ninguém de fazer, está dando uma contrapartida financeira, né? Fazer isso. Agora eu acho que tem que passar para ele os custos que foram verificados, a proporcionalidade para que ele possa indicar para a gente, da parte financeira, como fazer isso. Porque se for para comprar passagem que tem aí, qual período? É uma vez por semana? É, uma vez por semana. Então, uma vez por semana. Ele vai ter que se ausentar da comarca um dia antes, porque é testeira de Isso, frente. por isso são 2 diárias por aula. Então, conversar com ele para ver uma diária, talvez. Então, isso acho que isso pode ser Dialogado. Eu vou Entendeu? construir então, vamos fazer o seguinte, eu vou me comprometer a ver com ele uma proporção, porque a gente já recebe, já sabe mais ou menos quanto é que a gente gasta para o Sim. doutorado, tem o doutor Gilmar e o doutor Rodrigo. Rodrigo fazendo, e a gente faz uma planilha para dizer a ele até onde a gente consegue custear. E aí, traz E aqui aí? para ser submetido. isso. Né? Ok? Entendeu, Grazi? Eu preciso que vocês me falem. Pode falar, doutor. O processo, o Conselho deliberou pelo acolhimento do pedido do defensor público, no sentido de custear a participação do requerente no curso de doutorado na Universidade Federal da Bahia, no valor proporcional, no custo proporcional ao que o programa já paga para os defensores públicos que frequentam o doutorado na universidade particular. O processo deve retornar para a escola superior para verificar junto ao defensor público a proporção de despesas de reembolso mensal que é possível ser requerida diante da decisão deste Conselho Deliberativo. Esta decisão Deste Conselho Deliberativo. Pronto. Então, porque tem 2 questionamentos aqui que ele precisa dos esclarecimentos. Para a gente discutir. O esclarecimento, Lucas, para a gente disciplinar a participação dos defensores públicos. Nós vamos ter 2 congressos, nós vamos ter a participação dos defensores públicos da área de família em 2 congressos do IBDFAM. Um é o do Mercosul e o outro é o do IBDFAM mesmo. Mercosul está ocorrendo. Isso, acho que está ocorrendo agora, né? Agora, Isso. hoje. E a consulta que a gente vem fazer, até para ampliar, digamos assim, a participação dos defensores públicos, de sugerir, consultar o FAGE, se nós podemos
no sorteio, colocar a regra de que os defensores públicos que já foram contemplados nesse Congresso do Mercosul irão para o final da lista no sorteio do Congresso do IBDFAN, para que a gente possa alcançar um número maior de defensores públicos formados. Em que pese haver temas, nem todos os temas eles são iguais para discussão, mas aí eu acho que a gente amplia a formação dos defensores públicos. Quantitativo de defensores que vão participar, né? Isso. Então, o esclarecimento é nesse sentido, de que os defensores públicos que tenham sido contemplados no Congresso do Mercosul, de família, no sorteio do IBDFAN, do Congresso do IBDFAN, sejam colocados, lançados ao final da lista, para que aí a gente amplie a quantidade de participantes da área de família. E aí a gente, ao invés de formar, sei lá, capacitar 10, a gente capacita 20, não é? Claro. E a outra é uma consulta feita por doutora Marta Lisiane acerca se o FAGE custearia a inscrição de práticas dos defensores públicos que inscreverem práticas ou teses no Congresso Nacional. Mesmo aqueles que não tenham sido aprovados no Congresso estadual. Porque na verdade a gente deliberou que fosse custeado aqueles que apresentaram a prática aqui no estadual e foram aprovados, que a partir daí poderiam inscrever no nacional. Foram 6, na verdade. O que a doutora Marta pergunta seria uma tese, vamos dizer, nova. Nova, isso. Pós-congresso. Isso. Eu acho bem razoável, até para incentivar os colegas a fazer com que a defensoria esteja... Eu acho, um limite, um Sim, teste. tudo bem, sim. Porque nós já temos 20. Sim. 20 defensores que vão, entendeu? Então, assim, senão a gente começa, senão a gente foge muito. Então, assim, os defensores que inscreverem, sei lá, a gente disponibilizar mais 2 vagas, entendeu? Uma para capital e uma para interior. E aí a gente faz o sorteio. Se tiver mais de 2, se tiver mais de sorteia. a gente sorteia. Eu acho justo, porque senão a gente extrapola muito o custo aí do... Nós estamos já com o orçamento do FAGE. Esse ano está um ano complicado por conta do próprio Congresso Nacional ser uma cidade extremamente cara, né? No local extremamente caro, né? Que é Florianópolis. Então, deslocamento, avião, diária, tudo isso, né? Então, a gente precisa realmente deliberar em relação... Eu entendo e também sou um incentivador de que o defensor precisa apresentar a prática, por isso que nos meus discursos na Semana do Defensor eu fiz referência a algumas práticas dos defensores do interior, até para uma forma de estimular, de forma exemplificar. Até porque, doutor Clécio, infelizmente não tivemos nenhuma prática no Congresso de Curitiba, né? Pois em 2015. Não tivemos. Daqui da Bahia, então... É uma forma de incentivar. Agora, eu acho que o incentivo é esse. Já houve um incentivo para que fosse apresentado no Congresso Estadual de Defensor Público, né? Porque, na realidade, a tese e projetos, eles precisam ter sido praticados de alguma forma. Não é simplesmente uma ideia, né? Tem que ter um tipo de resultado para poder demonstrar a efetividade daquele projeto, né? Até a efetividade daquela ação que está sendo proposta, porque é algo que é verificado na avaliação do Inovário, porque alguns defensores utilizam os congressos nacionais como algo preparatório para apresentar no Inovário, ou vice-versa, já encaminham diretamente para o Inovário e depois levam para o Congresso Nacional. Posso falar porque foi esse projeto que a gente recebeu o prêmio aqui. A Capred ela ganhou a menção honrosa no Inovário e depois nós levamos para o Congresso Nacional do Rio Grande do Sul e conseguimos também ganhar a prática exitosa junto também com outra prática da defensoria pública na Bahia, apresentada pelo doutor Gil Braga e a doutora Tatiana, de Serrinha, era o que estava em Serrinha na época. Depois disso ficou muito complicado, houve acho que uma parte até de desinteresse, talvez, da classe em apresentação de propostas, de projetos e teses, né? Nós estamos tentando retomar isso com o Congresso Estadual, onde foram apresentadas algumas. Agora, nada mais justo que outros que tiveram ideias e teses amadurecidas durante esse período, porque a gente fez congresso no ano passado,
de lá para cá isso pode ter sido melhorado e isso possa, de alguma forma, ser instigado a colegas a participar. Então, acho razoável nós colocarmos, além da que foi deliberado como pré-requisito o Congresso Estadual, um número, além desses, que porventura tenham sido testados ou estão sendo testados nesse período. E aí, só uma observação, porque o colega então ele iria escrever a sua prática diretamente com a... Se inscreve lá, Lá. até dia 31 de julho, com a Isso. aprovação. Com a aprovação Aí lá, ele submete pro só sorteio. para... Então, essas então, duas a gente isso. só tem como fazer o sorteio mais adiante. Mais Exatamente. próximo. Mais próximo. Porque pode Aí escrever é e assim a comissão isso, científica e não aprovar, do Congresso não e aí aprovar. vai, exato. Então, não tem, né? Até mesmo os que já foram apresentados aqui pelo Congresso Estadual e vão se inscrever. Alguns já inscreveram, já está tudo, Ok. já tá tudo ok, mas alguns ainda estão aguardando exatamente isso. A resposta. A resposta. Então, delibera para essa com 2 vagas. Isso. Sim. E assim, como é algo ainda. E eu acho que é interessante a gente dar um prazo. Como é até o dia 31 de julho, a gente pode dar um prazo para inscrição dos colegas até tipo final do mês de junho, para que talvez se virar deliberado dois agora ou mais, e possa até, com a não aprovação da tese, o colega, outro que não apresentou, possa apresentar para a gente deliberar, entendeu? Até o dia que dê tempo. Aí vai ter a escala de suplência, com certeza. É? Tem. Mas veja só, se a inscrição é dia 31 de julho, né? Então, a inscrição da proposta. da proposta. Então, digamos que tem, nesse caso extra, que foi aprovado anteriormente, 10 novos. Sim. 10 novos. Sim. Então, eles precisam se inscrever até dia 31 de julho. Se aprovado pela Se aprovado pela comissão, a gente vai sortear 2. Isso. Então, previamente já tem que estar aprovado. A minha ideia, a minha preocupação era as pessoas não aprovarem, não se inscreverem até dia 31 de julho, se inscreverem apenas 2 ou 3, e porque acharem que 2 vagas é muito pouco, e aí perder o prazo do dia 31 de julho. Então, é bom deixar claro que quem tiver interesse se inscreva. Porque, veja só, a minha preocupação, olha como é que a gente também tem que ter um olhar. O trabalho está dizendo que está solicitando para sair da regra que foi apresentada por aqui, aprovado já, que era previamente as pessoas que tinham apresentado Sim. a prática estadual. Pronto. Certamente ela está perguntando, porque ela talvez Tem não tenha um projeto apresentado, novo, ela tem um projeto novo. Digamos igual a doutora Marta, tenham mais 9, então seriam 10. Os 10 teriam até o dia 31 de julho para apresentar para a comissão científica do organizador do Congresso. Aí, digamos que dos 10, os 10 tenham sido aprovados. Sim. Né? Aí a gente vai sortear 2, Sim. além dos outros que já vão. É o que dá. Então, é isso aí. Ok. Em relação à escola superior, são 2 pedidos de esclarecimento ao Conselho Deliberativo do FAG. Eu vou botar então pedidos de esclarecimentos. Pronto. A SDEP. Formulou consulta aos conselheiros. Acerca da participação dos defensores públicos da área de família, que tenham sido contemplados no Congresso do Mercosul, serem deslocados para o final da lista no sorteio do Congresso Nacional de Família do IBDFAM, a fim de proporcionar
a ampliação, na verdade, a fim de ampliar, pode assim, a fim de ampliar a formação dos defensores públicos que atuam nessa área. Sim. O que foi tendo o Conselho Deliberativo respondido positivamente à consulta. A segunda consulta diz respeito à disponibilização de vagas no Congresso Nacional de Defensores Públicos para aqueles que fizerem a inscrição de práticas ou teses, ainda que não aprovadas, ainda que não submetidas, aprovadas não, ainda que não submetidas ao Congresso Estadual ocorrido em 2016. Sim. Ao que o Conselho aprovou Sim. 2 vagas, Sim. uma para a capital e uma para o interior, para aqueles defensores públicos Sim. que fizerem as inscrições de práticas e teses Teses. até o dia 31 de julho, De julho. devendo haver sorteio caso o número de práticas inscritas seja superior à quantidade de vagas. Sim. Acabou aqui já. Agora é só água, né? Agora eu só vou acertar. Tem. Os valores não, eu vou olhar os artigos agora, os que foram aprovados pelo Conselho Editorial, e vou encaminhar para as compras para já fazer a votação do orçamento. É porque eu tenho que. Já ouviu? Desculpa. E aí tenho que encaminhar para eu fazer o orçamento. Acabou? Tá, eu tô só esperando para Então, finalizar. Aprovação? Ah, já. Então, encerrar, deixar só aguardar aqui para poder assinar e eu vou atender os defensores gerais que estão me ligando, tem reunião com o DEG na segunda-feira. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado a todos. E aí, eu estou lá na sala. Bom? Obrigado. Encerrar a sessão. Muito obrigado a todos. Bom dia.